Falei, meu Deus, e agora? Eu falei assim, não, são 2 dias, como é que eu vou ficar longe do Dom? Ele só tem 10 meses, não tem como eu ficar assim. Eu sou Mariana, tenho 30 anos, sou casada há 12 anos com o Stalin e sou mamãe do Dom, que fez 1 aninho. Eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha aquela questão da estabilidade, de eu sentir o chão, tinha medo do futuro e para mim eu tinha que ter muita certeza de que aquilo ia acontecer, que era certeza, que era concreto, eu tinha que pegar no futuro para mim poder ficar tranquila. Mas o pular de paraquedas e o sem sentir o chão para mim era assim desesperador. E esse medo do futuro me fez pensar muito quando fui começar. Quando o Sally comprou, né, o método IP sem me consultar. Quando eu vi lá, eu falei, meu Deus, você já comprou? Meu Deus, como é que você faz uma coisa dessa sem me falar? Sally, como que você tomou uma decisão dessa? E ele ficou calado, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei assim, não, são 2 dias, como é que eu vou ficar longe do Dom? Ele só tem 10 meses, não tem como eu ficar assim. Eu falei, meu Jesus, e agora quem vai ficar? Mãe, né? Tudo tinha que ser perfeito. E aí no dia que eu fiquei sabendo que eu ia ficar com o celular desligado, sem ter notícias dele, do meu filho, eu falei assim, não vou mais não, não vou não. Depois eu falei assim, mas já pagou. Vamos ter que ir. Aí quando eu vim, foi assim, surreal. Abriu meus olhos, sabe? E eu comecei a entender que a gente tem que fazer o nosso uso da nossa fé. Da gente pular e confiar de que nós vamos trabalhar para que isso dê certo e pular na direção do propósito que Deus tem para nossa vida, né? E eu descobri assim que o incerto, esse medo, não pode deixar dominar a gente, que é o que me dominava. Esse medo de eu não sentir físico o meu futuro, né? E para mim eu estou vivendo coisas incríveis. Pessoalmente cresci muito, muito mesmo. Essa questão de você ter o poder nas suas mãos, de que você pode transmitir o seu crescimento pessoal para tanta gente, abrir os olhos de tanta gente que tem os seus potenciais dormindo, tem as suas habilidades que estão dormindo, e o tempo está passando e as pessoas não estão colocando isso em prática, não estão usando isso. E para mim está sendo incrível, porque quando nós fizemos o nosso desafio proposto pelo Pedro e Erasmo, de nós construirmos a nossa própria imersão e convidar as pessoas, eu achava que isso não ia dar em nada, né? Eu falei assim, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai montar a nossa própria turma? E na primeira reunião que nós fizemos, 26 pessoas aceitaram esse desafio conosco. Nós passamos aquilo que a gente estava vivendo, a visão nossa que tinha mudado. Para as pessoas que estavam naquela reunião, 90% toparam. Então, assim, quando eu vi aquilo, que eu senti, eu não dormi à noite, eu fiquei, falei, meu Deus, isso é real. Isso é tão legal, porque o tanto de são quase 30 pessoas que nós estamos abrindo os olhos para a pessoa entender que ela pode viver uns planos de Deus para a vida delas, né? Elas podem ir além, elas podem desbravar o mundo e não deixar de viver essa vida limitada sobre pressão das outras pessoas, sobre os sonhos das outras pessoas em cima dela, e ela não viveu os dela. Tanta gente nesse dia descobriu, tanta gente que tem tantos sonhos lindos, tanto potencial legal, então estavam adormecidos. E quando eu vi que através da gente, do que nós aprendemos em tão pouco tempo, já estamos mudando tanto a vida das pessoas, eu vi que isso é palpável. A gente viver dessa forma, dessa grandiosidade, de atingir tanta gente. E eu acho isso incrível, que é o que o Pedro Erasmo faz. Então, ou seja, nessa mentoria que nós entramos há pouco tempo, abriu tantos nossos olhos, em tão pouco tempo nós já abrimos os olhos de tantas outras pessoas. Então, isso para mim fez todo sentido do jogo e faz tudo valer a pena, né? Eu já me vejo lá na frente
uma influenciadora do reino. Eu me vejo lá na frente mostrando para as mulheres uma maternidade leve, como você viver os seus projetos, os seus sonhos, sem deixar a sua maternidade de lado. Eu me vejo influenciando mulheres a serem empoderadas do reino, a viver o Provérbios 31, essas mulheres, sim. E eu me vejo reconhecida mundialmente também.